adoramos a Ele com o nosso louvor, já cantamos, já rendemos glórias a Ele. E agora nós vamos passar para a parte mais importante, que é a hora de nos alimentarmos, amém? É a hora da palavra. Que os irmãos possam abrir as suas Bíblias, deixar aberta em Jó, de capítulo 1. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta. Depois nós vamos orar. Amém? Jó, capítulo 1. Todos acharam? Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, Deus soberano e Deus fiel. Pai, nós já te louvamos, Pai, já te adoramos, Senhor, já rendemos glórias, louvores e adoração a Ti, Pai. Senhor, que o Senhor venha nessa noite nos abençoar, que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra que vai ser ministrada, Senhor. Que o Senhor venha falar em cada coração, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, ministrar primeiramente no meu coração aquilo que o Senhor quer falar para a Tua igreja nessa noite, Pai. Primeiramente para mim, primeiramente para a minha vida, Senhor. Para que eu possa transmitir para os meus irmãos, Senhor. Pai, que o Senhor venha abrir os olhos espirituais, os olhos do coração de cada um, Pai. Tira, Senhor, em nome de Jesus, todo desentendimento, Pai. Tira, Pai, toda fraqueza, tira todo impedimento, tudo aquilo que vem impedir teus filhos de ouvir a Tua voz. Traz, Senhor, o coração deles, a alma, o espírito cativo a Ti, Espírito Santo. Que o Senhor fale no mais profundo e no oculto, Senhor. Aquilo que o Senhor tem que falar, aquilo que o Senhor vai revelar nessa noite para nós, Pai. Em nome de Jesus, me usa como canal, como instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Eu te peço e te agradeço desde já. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vou dar início à leitura, tá, irmãos? Esse capítulo ele é meio longo, é bem extenso, mas eu vou estar lendo alguns versículos aqui. E vamos pedir ao Senhor que Ele nos dê sabedoria para que nós venhamos entender aquilo que Ele quer falar nessa noite. Amém? A virtude e a tentação e as perdas de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de boi. E 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Presta atenção nisso. Eu acho que a maioria aqui já conhece essa história. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura, não cercaste tu de bens a ele e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, se não blasfemará de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente
ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e filhas comiam e bebiam. Vinha da casa do seu irmão primogênito. E sucedeu que um dia em que seus filhos e filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeavam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus, e os mataram, e os moços feriram ao fio da espada. E eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio de espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando esse ainda falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa. A casa caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e raspou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou. E ele disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, o que o Senhor falou no meu coração? Hoje nós vamos falar assim: apresenta as tuas queixas, as tuas razões ao Senhor. Porque Jó, depois de tudo isso que ele passou, ele era um homem temente a Deus, ele era sincero e era reto. E ele obedecia a Deus. Desculpa, irmãos, pode se assentar. Ele obedecia a Deus, ele era temente a Deus. E sobreveio tudo isso sobre a vida dele. O adversário, que é chamado de Satanás, é tão ousado e astuto que a palavra nos diz que ele se apresenta diante de Deus com tanta maldade para nos peneirar. Ele fez um discurso contra Jó com motivações torpes. Ele queria ferir os bons costumes, a moral, o caráter de Jó, falando que Jó só adorava porque ele só era fiel porque ele tinha tudo. Porque Deus abençoava ele, porque ele era o homem mais rico do Oriente, assim a palavra está dizendo. E Satanás é astuto, até hoje ele é astuto. Ele se apresenta diante do Senhor, e eu creio que todos os dias ele vai se apresentar diante do Senhor, e ele vem passear sobre a terra, ele vem sondar as nossas vidas. Ele vem para ele saber como que nós estamos diante do Senhor. Como que nós nos colocamos na presença do Senhor. Mas, então Deus permitiu que Satanás tocasse em tudo aquilo que Jó tinha. Porque Deus conhecia Jó. E ele mesmo disse: eu conheço Jó. Ele é um homem temente a Deus, e foi o próprio Deus que disse: ele não vai blasfemar. Então, você pode ir lá e vai e toca em tudo que ele tem. Tira tudo que ele tem. Só não toca na vida dele. E aí Satanás foi lá e aprontou tudo aquilo, né? E matou os filhos, queimou os gados, as ovelhas, tudo que Jó tinha. E ele ainda é tão astuto que ele sempre deixava sobrar um para vir correndo para contar para Jó. E quando acontece alguma coisa nas nossas vidas, né? Às vezes você não está nem sabendo de nada, às vezes você nem quer saber da história que está acontecendo lá, não sei aonde. Mas ele é tão astuto que ele manda alguém para vir: olha, sabe o que está acontecendo ali? Olha, alguém falou isso de você. Alguém
Tá falando mal, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Olha, estão falando mal do fulano lá. Você não quer saber? O fulano fez isso, o fulano fez aquilo. Você não quer saber da história? Né? Ele é tão astuto que ele engana, até com mentira. Ele quer que as pessoas venham e conta mentira e faça fofoca. É isso que ele faz. Ele não destrói somente quando mata, quando a gente perde tudo, mas uma pequena palavra, mentira, fofoca, isso vem destruir as nossas vidas, destrói uma família, destrói a igreja. Então Deus permitiu, né, que Satanás fosse lá e tirasse tudo dele. E ainda ele não contente, o que ele fez? Ele voltou lá e Deus perguntou, de onde vem Satanás? E eu fui passear na terra. Aí Deus falou para ele, você viu meu servo Jó? Ele não blasfemou, ele não murmurou. E ele ainda falou, é porque você não tocou na vida dele, mas deixa eu tocar na vida dele, porque é na saúde dele. Se eu tocar na saúde dele, você vai ver só que ele vai murmurar e vai blasfemar. E Jó estava ali, triste, adorando a Deus, por quê? Porque ele tinha perdido o bem maior da vida dele. Ele não perdeu, para ele não era importante a riqueza que ele tinha, as ovelhas, os camelos, não era importante isso. Ele rasgou as vestes dele, ele raspou a cabeça dele, ele se jogou na cinza e foi adorar a Deus, por quê? Porque ele estava buscando consolo. Ele perdeu os filhos, que eu creio que era o bem mais importante, porque quando eles estavam em festa, o que ele fazia? Ele ia lá, jejuava, orava, apresentava sacrifícios ao Senhor, pensando, se meus filhos pecaram contra o Senhor, pode ser que o Senhor os mate, então eu vou jejuar para que o Senhor venha purificar e perdoar o pecado deles. Depois que ele tirou tudo, ele voltou lá na terra, tocou em Jó, aí formou aquelas feridas, lepras, Jó ficou doente, Jó não conseguiu, acho que nem usar mais as roupas dele, ele se coçava com cacos de telha, e aquela ferida foi tomando conta do corpo dele. E aí Satanás fez o quê? Mandou os amigos. Sabe quando a gente fala assim, meus amigos? Mandou os amigos deles virem lá de longe para consolar. Só que eles não vieram para consolar. Eles vieram para julgar. Aí eles ficaram ali, parados, bem olhando, acho que refletindo, mas o que será que ele fez? Né? O que será que ele fez? Um homem que era rico, tinha tudo, os filhos, e ficaram ali analisando, e começaram, e Jó começou a se lamentar para eles. É aqui nessa parte que eu quero frisar bem. Quando a palavra diz assim, apresenta tuas queixas, apresenta tuas razões ao Senhor. Irmãos, nós não devemos apresentar as nossas queixas, as nossas dificuldades. Às vezes a gente vai falar para alguém que a gente não sabe se essa pessoa vai ajudar a gente. A gente não sabe se elas vão estar ali igual os amigos de Jó. Eles estavam ali falando, Jó quando estava falando, se queixando para eles, eu queria entender o porquê que sobreveio tudo isso na minha vida. Eu só queria entender, eu não estou blasfemando, eu não estou murmurando, mas eu sempre fui correto, eu sempre fui fiel ao Senhor, eu ajudo as pessoas, eu ajudei os pobres, as viúvas, e por quê? Eu só queria entender o que está acontecendo comigo, por que Deus permitiu que acontecesse isso comigo. E os amigos dele estavam ali, Jó, quem que você pensa que você é? Você pensa que você é o melhor de todos? Você é melhor do que nós? Você não aceita a prova que você está passando? Porque com certeza você pecou. Você não ajudava os pobres. Eles disseram isso para ele. Você não ajudava os pobres, você não ajudava as viúvas, você não ajudava os necessitados. E Jó ali só querendo justificar e falando que ele queria perguntar para Deus por que sobreveio isso na vida dele. Então, Satanás, né, só mandava chumbo e chumbo em cima de Jó. Né? E aí Jó pensava, orava, e se colocava ali, e querendo entender, e dizendo que queria encontrar Deus. Será que se eu for em tal lugar, eu vou encontrar o Senhor? Eu queria encontrar com Ele, e eu queria falar com Ele, eu queria que Ele falasse para mim o porquê.
E os amigos, não, você pecou, aceita o teu pecado, aceita que dói menos, né? Como a gente costuma dizer, aceita que dói menos. Assim você vai ficar mais aliviado. Mas não, quando nós não estamos errados, o que a gente faz? A gente não aceita que alguém venha acusar a gente. A gente não aceita. Né? Chegar para Benê, Benê, você fez isso? Não, não fiz. Você fez? Não, eu não fiz. E ela vai até o fim, até provar que ela não fez. Não adianta a gente insistir. E Jó estava ali tentando se justificar com Deus. E o sofrimento dele era tão grande. E eu acho que doía muito mais no coração dele, quando ele estava ali, pensando que ele tinha amigos para consolá-lo, e ele estava sofrendo ataques. Ainda o Satanás ainda atacando. Ele queria entender a causa de tudo. E os amigos começaram a acusar. Você está passando por isso porque você pecou. Você era rico, você não ajudava os pobres, as viúvas, os órfãos. Quando você era egoísta. No capítulo 29, 12 ao 17, é declarado que Jó auxiliava as pessoas. Se você for ler, é no capítulo 29, o verso 12 até o 17. É declarado lá na palavra que Jó ajudava as pessoas. Ele era um homem bom, ele era um homem justo. E cada vez que Jó tentava se explicar, dizendo que queria perguntar ao Senhor o motivo de tudo, os amigos diziam, você se acha melhor do que nós? Do que todos os homens da terra? Porque era isso que eles diziam, você não está querendo aceitar, então por quê? Porque você acha que você é o tal. Você acha que você é melhor do que todos. Irmãos, apresenta tuas queixas ao Senhor. Às vezes você está falando para alguém, você pensa que essa pessoa vai te ajudar, não. Quando você vira as costas, ela vai falar para outra pessoa, ela vai aumentar, né, alguma coisa sobre a tua vida, ela vai dizer que você está passando por isso porque você pecou, ou porque você não ajuda, porque você é egoísta, ou porque você não se esforça. E os amigos de Jó estavam ali falando diretamente para ele, né? E quando a gente fala para alguém que você pensa que você pode confiar nessa pessoa, daqui a pouco você fica sabendo por outra pessoa aquilo que você confiou, né? E não, eles estavam aqui falando diretamente para ele. Deus permite que muitas vezes nós passamos por situações que é para ver o nosso nível de intimidade com Ele. Porque o Senhor requer de nós intimidade. Ele quer busca. Ele quer que nós busquemos a presença dEle. Ele quer que nós busquemos a face dEle, o reino dEle em primeiro lugar. Às vezes a gente quer buscar primeiro a mão do Senhor, né? Senhor, eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo, estou necessitando disso, estou necessitando daquilo. Mas não, a gente esquece de buscar primeiro a face dEle, de adorar Ele, de se prostrar diante dEle. Porque às vezes o Senhor só quer isso. Olha, eu estou permitindo que você passe isso, que é para ver o teu nível de intimidade comigo, para ver se você se prostra diante de mim, para ver se você percebe que eu estou aqui, sou eu que faço. E Satanás, eu quero dizer uma coisa para vocês, ele não tem mais poder. Ainda que ele se levante, toda vez que ele se levanta, é para cair. Em nome de Jesus. Ele não tem poder, porque o poder e a autoridade dele foi tirada. Quando Jesus morreu na cruz, quando Jesus, e fala na palavra que ele foi lá, ele desceu à sepultura e pegou a chave da vida e da morte. Então, Satanás não tem poder de atacar a tua vida. Ele só ataca quando nós permitimos, quando nós estamos fracos, quando nós não temos intimidade com o Senhor, quando nós não buscamos a face dele em primeiro lugar. Apresenta tuas queixas ao Senhor. O que você precisa essa noite? Chega na tua casa, fecha a porta do teu quarto e fala com o Senhor, Senhor, eu preciso disso. Primeiramente, eu quero buscar a tua face, Senhor. Eu quero ser fiel a ti, eu quero ser como Jó, eu quero ser reta, eu quero estar na tua presença, eu quero buscar mais de ti, Senhor. Porque a palavra diz que quando a gente busca o reino do céu em primeiro lugar, todas as outras coisas nos serão
acrescentadas, todas as bênçãos do Senhor correrão atrás de nós e elas nos alcançarão. Elas não estão correndo na nossa frente, não. Elas estão correndo atrás de nós para nos alcançar. Às vezes, a gente que sai correndo mais rápido, né? Porque você se apressa tanto em querer passar na frente de Deus, Deus não fez, então eu vou correr atrás. Eu vou dar meu jeito. Aí a bênção vai ficando para trás, porque você vai correndo muito mais rápido. Apresenta tuas queixas ao Senhor. Entrega a Ele tudo aquilo que você está precisando, as tuas dificuldades. Entrega a Ele. Lá em Isaías 43, 25, eu vou abrir aqui. Eu vou ler o versículo 25 e 26. E o Senhor fala assim: eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados me não lembro. Procura lembrar-me. Entremos em juízo juntamente. Apresenta as tuas razões para que te possa justificar. O próprio Deus fala que Ele não lembra mais dos nossos pecados quando nós nos arrependemos. Não que Jó tivesse pecado. Quem estava pecando eram os amigos dele que estavam ali acusando. Quem está pecando é aquele que está te acusando, sendo que você não fez, sendo que você não falou, sendo que você é fiel ao Senhor, que você é um justo do Senhor. Então procura, o Senhor fala aqui, procura me lembrar. E nós temos que lembrar, mas Deus não sabe? Deus não sabe do que eu estou passando? Ele não está vendo a minha casa? Ele não está vendo a minha família? Ele não está vendo a minha necessidade? Sim, Deus está vendo. Mas às vezes a gente só sabe murmurar. A gente só sabe blasfemar. A gente só sabe se queixar. E não chegamos aos pés do Senhor, que é Ele que nos justifica, porque Ele está dizendo aqui: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Eu perdoo os teus pecados, eu tenho amor por ti. Então vamos lembrar ao Senhor das nossas necessidades, vamos lembrar Ele: Senhor, está doendo aqui, ó, eu preciso ser curada. Não vamos ali, Lu, olha, eu estou com uma dor aqui, Lu, eu não sei mais o que fazer. O máximo que ela vai dizer para mim: eu tenho um remedinho lá em casa, então você quer que eu vou no médico com você? Eu te acompanho até o hospital. André, socorro, André, corre comigo. Né, o André, eu não vou agora não. Vai lá, tem um remedinho aí, ó, te passa uma receita. Vai mandar alguém ali na farmácia, vai lá, passa e compra o remedinho e toma. Né? Ou a gente corre lá para os nossos pastores. Oi, eu estou passando por uma situação tão difícil de dor aqui, olha, que eu não estou aguentando nem orar. Ora para mim. Mas não, o Senhor às vezes só está aqui, ó. Ei, eu estou aqui, ó. Ei, desperta, eu estou aqui. E então vamos apresentar as nossas razões para o Senhor. Vamos dizer para Ele: Senhor, olha, eu estou com essa dor, eu estou com esse problema, tá? Senhor, eu sou tua justa. Desde o momento que você é fiel ao Senhor, você pode chegar a Ele e dizer: Senhor, eu sou tua justa, eu sou fiel a ti. Então, Senhor, não aceito isso que eu estou passando, mas se for da sua vontade, se for para me provar, pode me provar, porque eu quero ser aprovada. Em nome de Jesus. E Jó, né, prosseguiu ali. E os amigos dele, atentando, porque era demais. Né? No capítulo 38, depois de tudo que Jó queria somente, quando você lê lá do 1º até o 37, você vai ver lá que depois vem mais outro amigo e começa a acusar. Aí, no capítulo 38, o que Deus faz? Deus responde para Jó, né? Deus fala tudo para Jó: olha, eu estou aqui, né? Eu estou aqui, você quer falar comigo? Vem falar. Por um acaso, você nasceu antes de eu formar o mundo? Você já sabia de tudo? É isso que você quer saber? Vem falar comigo. Fala. Apresenta tuas queixas a mim, porque eu vou te justificar. Eu acho que Deus não falou isso, não está escrito lá, mas eu creio que era isso que Deus estava falando para ele. Eu vou te justificar, porque fui eu que permiti que você passasse por tudo isso para provar para Satanás que você é fiel a mim, que você é um homem justo. E é isso que o diabo quer.
Ele quer te tirar da presença do Senhor, Ele quer que você se enfraqueça, Ele quer que você deixe de participar da adoração, da comunhão com os irmãos, Ele quer que você deixe de buscar a face do Senhor, de buscar a presença dEle, para mostrar que é Ele que quer dominar. Mas não, nós somos justificados pelo Senhor, nós somos guardados pelo Senhor. Então, irmãos, ainda que venha se levantar uma situação difícil, creia, às vezes nem tudo é permissão de Deus, mas muitas vezes o Senhor permite porque Ele realmente quer que a gente busque a Ele, que a gente vá se apresentar a Ele. Ele quer saber qual o nível de intimidade que nós estamos com Ele. Não que Ele não saiba também. Então, Ele permite que é para que nós tenhamos, né, que nós buscamos, para que nós despertemos. Amém? Então, quando chegou no capítulo 42, o que aconteceu? Jó foi abençoado. Que aqueles amigos lá que estavam ali julgando, Deus falou para ele, agora vocês vão lá, vão levar lá um animal assim, um animal assado, que vocês vão levar para Jó e ele vai orar por vocês. Tudo aquilo que vocês falaram contra ele, ele vai orar para vocês, porque eu não vou aceitar a oração de vocês. Eu não vou aceitar o sacrifício de vocês. Mas Jó vai fazer isso e eu vou justificar a vida dele. E no capítulo 42, Deus deu a Jó muito mais, em dobro, de tudo aquilo que ele tinha. Ele deu as filhas mais bonitas do que aquelas primeiras. A palavra diz que eram as mulheres mais formosas daquele tempo. Não tinha em nenhum lugar. Deu mais 7 filhos, e tudo aquilo que ele tinha, que era 7, virou 14, que era 10, virou 20. Deus multiplicou as bênçãos na vida de Jó. E é isso que o Senhor quer fazer isso nas nossas vidas. Se você se apresentar diante do Senhor, se justifica para o Senhor. Tudo aquilo que você precisa, aquilo que você quer, a situação na tua casa, na tua vida, na tua parentela. Não se queixa para ninguém, não. Vai lá, fecha a porta do teu quarto e apresente tuas queixas ao Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Era isso que eu tinha para falar e que não vem nada de mim, porque se daqui para frente eu prosseguir, eu não tenho mais nada para falar. Que o Senhor venha abençoar cada um dos irmãos. Que aquilo que eu não consegui transmitir, que o Espírito Santo, que você se coloque na presença do Senhor e peça para o Espírito Santo revelar no teu coração. Amém? Vamos orar para poder eu passar a palavra para o pastor? Senhor, meu Deus e Pai, Pai, te agradeço, Senhor, pela tua presença, te agradeço, Pai, por esse momento da palavra, Senhor, te agradeço porque o Senhor me permitiu, Senhor, estar aqui no teu altar, Senhor, e trazer um pouco do teu alimento, Pai, para a minha vida e para a vida dos meus irmãos. Senhor, que o Senhor venha continuar falando, Pai, no coração de cada um, aquilo que eu não consegui transmitir, que o Senhor venha falar, Pai, no mais profundo e no oculto, Senhor. Que o Senhor abençoe a tua igreja, Pai, abençoe as nossas vidas. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém? Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? Glória a Deus. Que história de Jó, né? Que luta que esse homem lutou. Mas nem por nenhum momento ele desistiu desse Deus. Que a pastora Sandra mesmo falou, que nós temos que seguir com esse Deus. Não importa o que aconteça na nossa vida. Amém? Domingo, te convido a participar conosco da nossa escola bíblica dominical, às 17h15. E eu também te convido e convido outras pessoas a vir cultuar conosco domingo às 18h30. Amém? E hoje eu estava ali, o Espírito Santo me tocou de fazer algo diferente. A bênção apostólica, eu não vou dar aqui. Quero chamar a pastora Dani para vir aqui na frente, a pastora Sandra. E queria que você fizesse uma fila aqui no corredor. Nós iremos orar pela sua vida, né? E nessa oração nós já iremos dar a bênção apostólica para cada pessoa. Amém? Glória a Deus. Pode fazer a fila no corredor.